Força, galera, que a gente vai conseguir vencer essa coisa toda aí. A gente vai conseguir fazer essas aulas desse modo remoto, a gente vai conseguir sobreviver, a gente vai conseguir se cuidar, a gente vai conseguir ser melhor, eu espero, a partir de tudo isso que está acontecendo, né? Muito bem, então, hoje aqui vai ser a nossa... Nossa, eu nem pus musiquinha, né, para dar uma aliviada dessa vez. Mas aqui, vamos lá para a nossa terceira aula aí, para o ensino médio, né, o primeiro ano do ensino médio noturno, né, e a gente vai conversar hoje mais um pouquinho aí sobre mais algumas coisinhas. Espero que vocês já tenham feito lá as minhas lições todas, sejam todas bonitinhas, arrumadinhas. Quem não fez, corre lá, né, assiste os outros vídeos, né, façam as lições aí bonitinho para me mandar. Beleza, galera? Bom, vamos lá então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para essa aula de hoje. Muito bem. Como já de praxe, eu e o meu gatinho aí, né, meu fiel companheiro, escudeiro, né, para fazer a gente fazer algumas anotações, pensar um pouquinho nas coisas, né, bora para essa aula de hoje. Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o início da filosofia, né, uma reflexão sobre o que é filosofia, né, de como entender isso relacionado à nossa vida, né, conversamos também um pouquinho sobre a diferença entre pensar e refletir, e quais são as características das reflexões filosóficas. Então, quem não assistiu os outros vídeos, pode assistir, né, se ficou com alguma dúvida, pode me mandar, e coisa e tal. Então, eu, Maria Helena, professora de filosofia, vou mandar brasa aqui, nessa aula, né, dessa terceira aula, ok? Vamos lá, então. Muito bem. Então, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o que a gente chama de atitude filosófica. Atitude é uma ação. Como nós fazemos, então, para filosofar? A gente viu que é necessário, para filosofar, que o nosso pensamento seja radical, ele seja rigoroso, ele seja de conjunto, certo? Mas como é que eu coloco isso em prática? Em forma de ação, certo? Então, para a gente pensar um pouquinho nisso, a gente vai, a partir de um videozinho, tentar entender algumas coisas, né? Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês também na tela, esse videozinho que está lá no YouTube, né? Vou deixar o link depois também para vocês olharem aí. Vamos lá, mexendo aqui na minha telinha de computador. Deixa eu achar o vídeo. Muito bem. Pau na máquina aí para a gente assistir junto.
You're my Milky Way, every night, no matter how far, never doubt you, no matter how far, never doubt you, never. You are my one true love. You're one I depend on. Muito bem, galera. O que acontece aqui nesse videozinho? Né? Ele traz para a gente a ideia de que quando a gente se centra numa única coisa, né, sobre um único ponto de vista, e a gente não amplia essa nossa visão, a gente limita o nosso pensamento, né? A última característica da reflexão filosófica que eu falei para vocês é justamente, né, ter vários pontos de vistas para a gente conseguir compreender o todo, né? E para a gente ter uma atitude filosófica diante do mundo, diante da realidade que se apresenta para a gente, é necessário que a gente tenha esse olhar aberto, né? Então, a gente não pode se precipitar diante de uma única ideia, de uma única apresentação da realidade, né? A gente não pode se precipitar no julgamento das coisas. E a filosofia nos ajuda imensamente nisso, né? A partir das suas atitudes características, né? Do próprio filosofar, né? Então, precisamos questionar, precisamos nos distanciarmos, às vezes, da realidade e investigar sobre tudo, né? Sobre o assunto que a gente procura as respostas, e quando a gente chegar a uma aparente resposta, a gente precisa ampliar o nosso conhecimento. Afinal, nem todo mundo sabe tudo sobre tudo, e nem tudo que se apresenta como verdade né? Então, a filosofia, ela vai nos ajudar a tentar compreender as coisas, né? Dessa maneira, né? Então, como a gente faz para desenvolver isso? A gente vai questionar, a gente vai investigar e a gente vai ampliar o nosso conhecimento. Eu trouxe também aqui nessa tela essa chargezinha aí, né, da Mafalda, que está falando assim, pensar é grátis, né? Todo mundo pode aí pensar, lembrando que aqui a gente está falando no pensar reflexivo, no pensar da filosofia, né? Só que não pensar sai caro, muito caro, é caríssimo, né? Toda vez que a gente deixa de pensar, de refletir sobre alguma coisa, a gente pode pagar muito caro por isso, né? Então, vamos aí, galera, usem a capacidade que vocês têm de pensamento, porque isso todos nós temos, certo? Então, vamos lá. Atitudes filosóficas. Como eu faço para filosofar? Como é que eu faço para desenvolver o pensamento filosófico? Como é que eu faço para, diante de uma realidade, compreender verdadeiramente as coisas, né? Então, a primeira atitude é o questionar. Como é que eu questiono? O que é questionar? É perguntar. Alguma coisa me chama a atenção e eu preciso fazer perguntas sobre isso, né? Lembra que lá na primeira aula, né,
na primeira aula gravada aqui para vocês, eu falei do espanto, alguma coisa me chama a atenção, alguma coisa me leva a pensar, né? E é isso que é a primeira ação filosófica, é você se espantar diante de alguma coisa, né? Você não achar que é natural, que é normal, que tá certo, tá tudo beleza. É você se admirar com uma determinada coisa. Então, eu me admiro, né? Eu me espanto, e essa admiração, esse espanto, que é o sopro de vida da filosofia, vamos dizer assim, né? É que me faz questionar as coisas. E eu vou questionar o que, como acontece, por quê, para quê. Eu vou questionar absolutamente tudo, certo? Muito bem. Não adianta só questionar sobre as coisas. Além de questionar, eu preciso buscar essas respostas. Gente, uma vez. Ai, Jesus, eu sempre uso isso de exemplo porque é punk, punk, punk. Tem um museu aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, chamado Museu Catavento. E lá no Catavento tem muitas coisas legais, muitas coisas bacanas, né? Por falar nisso, eu nem coloquei aqui, mas acho que deveria colocar, depois acho que eu coloco o link lá no Classroom para vocês, tem visitas virtuais, né, dentro do museu aí, para esse período que a gente não pode ir até lá. Mas, enfim, gente, uma vez me fizeram ir com uma quinta série, chamava quinta série na época, não era nem sexto ano, com uma quinta série, né, para esse Museu do Catavento, eu fui lá acompanhando a excursão, né. Mano, a molecada desceu do ônibus toda eufórica, e como tem muita coisa legal, todo mundo corria de um lado para o outro e falava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles fizeram a primeira atitude filosófica. Eles se espantaram, né? Eles se admiraram com as coisas, né? E aí eles saíram enlouquecidos, correndo por aquilo ali. E questionavam o que é, como é que funciona isso? Só que aí eu tive um problema. Eles só faziam isso, eles só corriam e questionavam. E não adianta. Dentro da filosofia, questionar é o primeiro passo, mas não é o suficiente. É necessário que a gente investigue, que a gente busque respostas, né, para esses questionamentos que a gente faz, né? E para buscar essas respostas, eu também não é de uma maneira muito simples, não é assim de qualquer jeito. Eu não falei que a gente tem que fazer uma reflexão filosófica na aula anterior, e que ela tem que ser radical, ela tem que ser rigorosa, ela tem que ser de conjunto, né? Eu tenho que ter buscar essas respostas, mas não da maneira mais simples, mais fácil, porque isso não é filosofia, né? Filosofia é questionar alguma coisa e buscar as respostas com fundamentos. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou buscar algumas respostas, eu vou formular hipótese. O que é hipótese? É uma coisa que pode ser ou pode não ser, né? Então, a Maria Helena está aqui tomando uma água. Muito bem. Ah, ela está tomando água mesmo? Será que é água? Né? Então, eu questiono. E aí eu vou formular hipóteses. Se não for água, o que pode ser? Né? Pode ser refrigerante, pode ser café, pode ser cerveja, não sei, certo? O que pode ser? Nem sempre aquilo que se apresenta fisicamente, tá? Não seja o caso aqui, porque hoje é água mesmo, tá? Nem é sempre aquilo que se apresenta, né? Na primeira visão que a gente tem de alguma coisa, é aquilo de fato, né? Então, é por isso que eu tenho que formular hipóteses. Amanhã vai chover ou vai fazer sol? Se chover, eu vou ter que tomar uma determinada atitude. Então, eu não vou lavar a roupa e pôr no tempo para secar, porque se chover não vai rolar. Se fizer sol, aí eu vou lavar a roupa e estender. Ah, mas e se chover? E eu não posso estender a roupa? Ah, eu vou ter que estender a roupa num lugar coberto, né? Então, eu vou formulando hipóteses o que pode ser, né, diante de um questionamento que eu fiz, né? Depois que eu formulei essas hipóteses, eu vou comparar e examinar essas hipóteses, né? Mas eu vou comparar e examinar estabelecendo
critérios, né? Então, eu vou falar, olha, se chover, né? Se chover, eu não vou lavar cobertas, porque as cobertas demoram mais para secar, porque se eu, né, secar as cobertas num lugar coberto, né? Ah, que estranho, coberta num lugar coberto. Mas, enfim, se eu secar as cobertas num lugar coberto, elas possivelmente não vão secar bem, vão ficar com um cheiro meio estranho, né? Então, eu vou ter que estabelecer critérios. Amanhã, se chover, eu vou lavar roupas, vou colocá-las, né, para secar num lugar coberto, mas essas roupas não podem ser roupas que demorem para secar, né? Então, eu tenho que ter critérios sobre essas coisas. Vou formular e desenvolver, né, essas atitudes, né, esse pensamento, esses critérios que eu estabeleci, vou analisar de novo, vou voltar e fazer um novo questionamento. Será que é mesmo necessário que eu lave roupa amanhã, mesmo chovendo, né? Será que eu posso ter uma outra alternativa diante disso, né? E aí, então, eu vou buscar os princípios, lembra lá da raiz das coisas, vou procurar o princípio, né? Vou ser radical, para então formular um pensamento, formular uma resposta para essa dúvida que eu levantei, certo? Muito bem. Uma vez feito isso, eu questionei e achei uma resposta. Acabou? Finalizou? Não, claro que não. Eu questiono, eu investigo buscando uma resposta. Cheguei numa resposta, quer dizer que eu sou a melhor zona, que eu já sei de tudo? Não, 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 não. Dentro da filosofia, você tem que ter humildade. Você tem que saber que você não é o dono do conhecimento, que aquela resposta que você tem naquele momento pode não ser a melhor para todas as outras coisas, então a gente não pode ser aí o que a gente chama dentro da filosofia de dogmático. Desenvolveu um princípio, chegou numa resposta e acha que é o dono da verdade, que já sabe tudo. Não. Você tem que fazer o quê? A terceira atitude, que é ampliar o conhecimento. Você vai conversar com outras pessoas sobre isso, você vai ouvir pensamentos diferentes, você vai estudar coisas diferentes, você vai ver outras visões de mundo e vai desenvolver novas ideias. E aí, ao desenvolver novas ideias, você volta a questionar, você volta a investigar, você volta a ampliar o conhecimento, né? Então, a filosofia, ela vai num movimento crescente. A gente sai de uma coisa e vai desenvolvendo esse pensamento até o infinito, gente. Não tem fim. Conhecimento não tem fim, né? Quanto mais a gente tem conhecimento sobre as coisas, eu costumo dizer, quanto mais a gente conhece, menos enrolado a gente é, certo? Menos feito de besta a gente é. Quanto mais a gente souber, de fato, né, como as coisas são, como as coisas funcionam, mais a gente consegue ter uma vida com mais discernimento, saber aí por onde andar. Belezinha, pessoal? Essas atitudes filosóficas são muito facinhas, né? Elas estão também, né, num livro que eu uso bastante aí com vocês, chamado Atitudes Pensando Melhor, né? É um livro de introdução à filosofia chamado Pensando Melhor. Vou deixar também um texto aí no Classroom do Pensando Melhor, né, que fala sobre essas atitudes para que vocês tenham mais um material para conseguir responder as questõezinhas, que são, primeira questão, explique a atitude filosófica do questionamento. 2, o que inibe e o que estimula essa atitude? Que atitude? A do questionamento. Então, o que faz a gente questionar as coisas, né? Então, o que estimula a gente questionar as coisas, e o que faz a gente não questionar, o que inibe a gente não questionar as coisas, né? Então, se é uma coisa que te interessa, essa atitude de questionar, ela é inibida ou ela é estimulada, né? Se você tem vergonha de alguma coisa, isso é uma inibição ou um estímulo, né? Então, eu quero saber de vocês o que ajuda a gente a questionar e aquilo que não ajuda a gente a questionar.
Na terceira questão, explique a atitude filosófica da investigação. Então, o que é investigar filosoficamente? Certo? Na quarta, vocês vão me explicar os passos da investigação filosófica, aqueles que eu estava comentando com vocês. Elaborar hipóteses, comparar, examinar, estabelecer critérios. Então, vocês vão ter que me descrever aí, com as palavras de vocês, cada uma desses passos da investigação filosófica. E, por último, né, a quinta questão, explique a importância da atitude filosófica de ampliar o conhecimento. Então, por que é importante que a gente sempre busque mais conhecimentos? Certo, galera? Muito bem. Dessa série de vídeos, eu encerro hoje essa série de vídeos, né? Então, são 3 vídeos aí na sequência para esse mês de junho que a gente foi trabalhando, né? Na próxima semana, vocês vão ter lá uma atividade avaliativa no Classroom, né? Então, já está lá no jeito para vocês, né? Vocês vão responder essas questões para essa semana. Na próxima semana, vocês vão ter sobre essas 3 aulas, né? Uma atividade avaliativa. Beleza, galerinha? Deixa eu aqui parar o meu compartilhamento para dar aquele tchau para vocês. Vamos lá. Muito bem. Então, assim, uma coisa aí que vocês viram que eu estou aqui com uma camiseta, né, de seleção, isso aqui é o Uruguai, tá, galera? É a minha camisa do Uruguai, tá? Então, vocês viram aí que eu fiz essa série de vídeos que eu adoro futebol uruguaio, adoro um futebolzinho, vontade de ver um futebol. Bom, tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida, procurem lá no Classroom, me procurem no Facebook, tá? Os vídeos estão todos aí disponíveis no meu canal, né, Maria Helena Mazzulo, do YouTube, tá? Entra lá, se inscreve, né? Dá aquele joinha e coisa e tal. Beijo e até qualquer hora.